Olá! Nessa aula eu vou te ensinar por que você não faz o que precisa ser feito, ou como você pode começar a fazer uma atividade, uma tarefa, algo que seja benéfico para a tua saúde, para a tua mente, para o teu trabalho, para os teus resultados, de forma prazerosa. Você vai ver que não é nada complicado como você imagina. Então acompanha essa aula para você aprender uma ferramenta que vai modificar a forma como você enxerga as tarefas desafiadoras da sua vida. Afinal, como fazer o que precisa ser feito? É tão complexo assim? Vou desenhar aqui na minha lousa para você entender de uma vez por todas que tudo depende de uma estratégia. Então eu quero te ensinar hoje a estratégia, aquela que funciona na minha vida, aquela que funciona na vida de muitas pessoas que têm resultados enormes, gigantescos. Isso funciona. Acredita no que eu estou te dizendo. É um método, é uma forma de você agir baseado em um estudo que te dá, de fato, um resultado. Então, não vamos ficar aqui na teoria. Eu quero que você termine esse vídeo e já vai executar a tarefa, para você já começar a fazer isso e tornar a atividade, a dinâmica, prática na tua vida. Basta de teoria, vamos fazer a mudança acontecer de verdade. Antes eu quero mencionar que essa técnica que eu vou ensinar para vocês hoje, eu tirei desse livro aqui, ó, o livro Sem Esforço, do Greg McKeown. O Greg, ele é o mesmo autor do livro Essencialismo, que é um livro excelente também, inclusive, ó, eu já recomendo aqui a leitura dessas duas obras. O livro Sem Esforço, ele apresenta meios e alternativas para você poder viver uma vida com equilíbrio, cumprindo as suas tarefas, realizando aquilo que precisa, além daquilo que você gosta. E tem uma ferramenta ali que para mim caiu como uma luva e é ela que eu quero compartilhar com você. Então você vai precisar de papel e caneta para replicar o que eu vou colocar na minha lousa aqui, certo? A gente vai dividir essa lousa em 3 colunas e vai descrever o que precisa ter em cada uma delas. Presta atenção. Bom, já dividi aqui a minha lousa em 3 colunas. E é isso que eu quero que você faça no teu papel, no teu caderno, aonde você for anotar. Você vai colocar na primeira coluna qual é o teu projeto, qual é a tarefa, qual é a atividade que você quer começar a fazer ou que você já faz e não tem prazer nenhum em fazer. É um esforço, é um sacrifício. Segunda coluna, qual vai ser o mínimo, a quantidade mínima, nós vamos colocar isso de forma palpável, a quantidade mínima diária e qual será a quantidade máxima diária para você realizar essa tarefa. Vou deixar mais claro para você. Por exemplo, você não tem o hábito de ler e você quer muito desenvolver esse hábito. Então eu vou usar aqui o primeiro projeto, a leitura. Se você quer ler um livro aleatório, você tem que determinar qual vai ser a quantidade mínima dessa leitura por dia e qual vai ser o máximo. Por exemplo, como eu aplico na minha vida. Eu sempre estou lendo um livro, ou às vezes mais de um livro, e eu sempre coloco para mim que a quantidade mínima para ler num dia é 1 página. Então, o meu mínimo é 1 página por dia. E o meu máximo de leitura por dia são 20 páginas. Então, eu sei que pode passar o dia, não deu tempo de ler, eu estava corrido, eu saí, mudou minha rotina, aconteceu alguma coisa, o meu mínimo não pode passar em branco. Mesmo que aquela leitura não tenha uma conclusão, porque a conclusão vai acontecer nas páginas seguintes. Eu não passei o dia sem ler. Percebe? Que a leitura, você pode determinar um pouquinho por dia, mas faça o mínimo, aquele que faz sentido para você, pode até ser um parágrafo, só não deixa de ser nada, porque é melhor você ler um parágrafo de um conteúdo, é melhor você ler 1 página, poucas linhas, do que você ler nada e não aprender nada durante um dia todo. Também toma cuidado para não passar do seu máximo, ou seja, a leitura está interessante, nossa, estou empolgado, mas opa, já marquei aqui. 20 páginas é o meu máximo, não vou passar disso, mesmo que eu esteja ali envolvida com aquilo. Para quê? Por que eu tenho que interromper? Porque
no dia seguinte, eu vou continuar esse estímulo mental. Esse estímulo para quê? Eu sei que tem limite de chegar e sei que tem limite mínimo para eu criar essa dinâmica na minha vida. Outra leitura que eu faço diariamente, e eu não parei nem um dia desde que eu comecei, é a leitura da Bíblia. Eu acordo de manhã, vou para minha sala, ou para minha cozinha, ou para onde eu estiver, e eu vou fazer o mínimo de leitura da Bíblia. O meu mínimo é um capítulo, porque a Bíblia, ela é separada em livros, e esses livros têm capítulos, e são capítulos curtos. Então, um capítulo da Bíblia é possível ler por dia. Agora, o meu máximo de capítulos da Bíblia são 5. Então, eu não passo de 5 capítulos, ou seja, eu estou super envolvida com a história, com a narrativa, com o que está acontecendo ali. Eu não passo de 5 capítulos. Eu leio no mínimo 1 ou no máximo 5, vai depender do tempo que eu tenho disponível, do lugar que eu tô, né, do que eu tô fazendo, da hora que eu acordei e tudo mais. Então, percebe como fica fácil quando você cria um projeto, uma tarefa, uma dinâmica, que você sabe que pode ser um pouco, não precisa ser nada. E também não precisa ser muito, porque quando você cria aquilo grandioso, sabe? Ler um livro inteiro, poxa, um livro é tão grosso, quantas páginas tem aqui para eu ler? Fica muito monstruoso quando você pensa nessa proporção. Mas se você pensa assim, eu vou ler uma página, é só o mínimo, tá tudo bem. Eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis e vou terminar quando tiver que terminar. Não tô com pressa, pode levar anos. Agora, desde o dia que eu comecei, eu não pulei nem um dia sem ler ao menos um capítulo. E esse um capítulo me ensina mais do que se eu não tivesse lido nada, ou se eu tivesse pego ali trechos aleatórios num vídeo do YouTube, num culto, numa missa, num encontro ali religioso. Percebe a diferença? Quando você tem uma sequência, uma rotina, uma ação intencional, você cria o hábito. No trabalho, vamos supor que você trabalhe com vendas. Olha só que interessante. Você vai colocar na primeira coluna aqui, ó, que o teu projeto é vender. Ou seja, vendas é o teu trabalho. Qual é o teu mínimo? O teu mínimo pode ser ligar para 5 clientes por dia, no mínimo. No mínimo 5. E no máximo 10. Ligar para 10 clientes no dia. Ou seja, liguei para os 5, eu já fiz o meu mínimo diário. Liguei para 10, eu já fiz o meu máximo diário. Eu já executei. Se a tua profissão envolve vender, estabeleça um mínimo e um máximo. Ah, Mariana, mas eu estou aqui com tempo, eu posso ligar para 15. Estabeleça o máximo e respeite para que o teu mecanismo comece a entender que isso aqui é mais importante de ser seguido no dia a dia do que, de fato, você todo dia extrapolar ou chegar no dia seguinte e você falar, não preciso cumprir meu mínimo. Tá tudo bem também. Não vou morrer por causa disso. E aí, você não cria um comportamento intencional, um comportamento de agir mesmo que você não queira ou não tenha tanto prazer naquela tarefa. E nos relacionamentos, na comunicação com família, com amigos, olha que legal. Quando você pensa em relacionamentos, você pode todos os dias se comunicar com quem você gosta, fazer uma ligação, mandar um áudio, mandar uma mensagem para aquela pessoa que você não conversa há muito tempo. Então, o que a gente pode colocar aqui em relacionamentos? A gente pode colocar que todos os dias você vai conversar, no mínimo, 5 minutos com as pessoas que você ama, seja da sua família, seja do seu círculo de amizades, e você vai, no máximo, 1 hora, ou seja, você não vai passar de 1 hora dessa conversa. E você também não vai conversar menos do que 5 minutos. Combinado? Tá dando para entender qual é a finalidade dessa ferramenta? É aquele monte de curso online que você comprou e nunca concluiu. Conta para mim. O que você tem que fazer? Cursos online, vou até colocar aqui, ó, como a tarefa, cursos online. Você precisa estabelecer pelo menos 15 minutos por dia?
15 minutos. Geralmente, essas aulas de cursos online não passam muito de 15, 20 minutos. Então, ou seja, é uma aula por dia, no mínimo, até você concluir esse curso e, ufa, ficar livre. No máximo, coloque 1 hora de curso, para também não ficar exaustivo, cansativo demais. Porque aí você vai falar, amanhã eu não quero nem ver esse curso, eu não quero nem assistir mais nenhuma aula. Não, o mínimo por dia, 15 minutos por dia não é possível? Você faz na hora do seu almoço, você faz no banheiro, você faz enquanto você está ali descansando, querendo ver uma série, tira 15 minutos, faz a sua aula. É o mínimo que você pode fazer. Se você faz o mínimo por dia, você faz muito por você. E trabalho escolar? Você está na fase de terminar TCC, terminar artigo científico, ou entregar trabalho escrito para a escola, para a faculdade. Trabalho que depende do teu tempo, para que você digite, para que você tenha um tempo ali de texto, de desenvolvimento, de conteúdo, também é importante colocar mínimo e máximo, para você terminar logo esse projeto e ficar livre, ficar em paz, porque nada paga a tua paz. Então, em trabalho escrito, seja para faculdade, para escola, para o que for, coloque o mínimo de 500 palavras digitadas no dia. Palavras digitadas. Máximo 1000 palavras digitadas. Ou seja, se você precisa colocar no papel aquilo que ainda é estudo, aquilo que você tem que entregar um dia para o professor, para o orientador, para o coordenador, coloque um mínimo e termina logo esse trabalho. Imagina um dia em que você consegue ler, estudar a Bíblia, se você quiser, vender, ou seja, fazer o seu trabalho, se relacionar com pessoas que você ama, concluir as suas aulas, seus cursos, seja online, seja uma formação acadêmica, e fazer tudo isso em pouco tempo, cumprindo o seu mínimo. Ou seja, se você é uma página de um livro por dia, é totalmente possível. Um capítulo da Bíblia é totalmente possível. Ligar e trabalhar com no mínimo 5 contatos ali de clientes é possível. 5 minutos de conversa com quem você ama é possível. É só para mostrar um interesse, é só para mostrar ali uma atenção. 15 minutos de aula online para você concluir aquele curso que você comprou faz 1 ano e nunca terminou. E escrever 500 palavrinhas para terminar o teu projeto, a tua ideia, a tua proposta, o teu trabalho de conclusão de curso, qualquer coisa. Tudo isso é possível. Você vai ver que você nem sempre vai ficar aqui. Muitos dias você vai ficar nessa coluna e tá tudo bem, porque pelo menos a sua vida tá andando, tá tendo movimento. Em outras vezes, você vai ultrapassar o mínimo, você vai chegar no teu máximo e vai te dar uma sensação de orgulho, de bem-estar, de falar, poxa, eu consegui ler, consegui estudar, consegui escrever, consegui vender, consegui falar com quem eu gosto, consegui fazer tanta coisa hoje. E é uma delícia chegar no final do dia e ver que o poder de ter produtividade está nas suas mãos. Usa esse método, usa essa ferramenta, pega um papel e uma caneta agora. Escreve o que você quer começar a fazer, o que você precisa, o que você não gosta, mas quer desenvolver prazer nessa ação. Coloca aqui na primeira coluna do projeto, coloca um mínimo, seja realista com o mínimo. Não tem problema se for pouquinho, é só para começar, é só para estimular os seus neurônios a se adaptarem a essa nova rotina. Coloque o máximo, também não seja exagerado com o máximo, coloque o máximo possível, algo que vá te manter diariamente nessa sequência. E eu te garanto que você vai transformar a sua mente, você vai transformar as suas atitudes e, consequentemente, os seus resultados. E vai descobrir prazer em fazer tarefas que você nunca se imaginou fazendo antes. A gente se vê no próximo vídeo.